Olá, crianças! Como estão vocês? A tia está com muita saudade. Estive afastada por uns dias, né? Essas outras aulinhas foram dadas pelas tias, mas estamos de volta, né? Sou tia Lu, né? Já até esqueceram de mim, né? Faz isso não, esquece não. A tia está de volta. Vamos hoje continuar o livrinho, né? Lições de Angelita, que vocês esperam que tenham pegado, né? E já feito a primeira aula na semana passada com a tia Solange, né? Hoje nós, para continuar a história, né? As historinhas das lições de Angelita, nós vamos ver sobre o mistério dos destinos. Falaremos um pouco sobre isso, tá bom? Vamos rogar ao Pai Criador auxílio, né, para mais essa aulinha, que nossas mentes estejam abertas a mais esse aprendizado, que possamos sair dessa aulinha de hoje mais sabedores de algumas coisas, né, sobre o nosso destino, o que viemos fazer aqui nesta Terra, neste planeta Terra, que agora está passando por um momento de transição, que passará do planeta de provas e expiações para os planos de planeta de regeneração. Que Jesus nos abençoe. Vamos, crianças, à historinha de hoje. Aí, como vocês estão com o livrinho, vocês acompanham a tia somente, tá bom? O mistério dos destinos. Essa história de 1º de janeiro de 1930, mas tem muitos anos, né? Mãezinha, por que é que existe, ao lado dos venturosos, os pobres, os andrajosos, numa vida estranha e triste? Era um anjo sorridente que perguntava à mamã, em deslumbrante manhã, do puro amor do inocente. Não sabes, minha Angelita, na tua infantilidade, compreender a verdade, grandiosa, bela e infinita. Mas no destino diverso, tudo isso é lei de amor, de Deus, o nosso Senhor, o Criador do Universo. E o Universo é a multidão dos mundos que no infinito busca o seio bendito da suprema perfeição. Existem mundos formosos, de belezas deslumbrantes, que são moradas brilhantes de seres mais venturosos. Mas a terra que habitamos é orbe de expiações, de aspérrimas provações que sempre e sempre encontramos. Não vês o riso e a dor, a tristeza na alegria, a noite dentro do dia, o espinho na haste da flor? Não vês o pranto brotar nos olhos das criancinhas, que são as meigas florezinhas neste vale de penar? Tudo isso é necessário para assim haver a luta que torna a alma impoluta neste grande itinerário, que é das trevas à luz, somente a dor tão sublime, a nossa alma redime e à perfeição nos conduz. Os que hoje na riqueza desdenham os pobrezinhos, amanhã estes caminhos percorrerão com tristeza. E os tristes desventurados já foram ricos também, que se afastaram do bem e são hoje castigados. Afinal, toda a criatura que do bem se desviar, cá na terra há de voltar a conquistar a ventura. Porque no infinito além, na grandiosa imensidade, só tem valor a verdade, a alegria está no bem. Só Ele nos leva aos céus e à perfeição nos conduz, ao Mestre amado Jesus, ao seio imenso de Deus. Vocês viram, crianças, o quanto o papai, a mamãe, os tios, a vovó tem uma grande missão, que é a de nos educar, cuidar da gente, né? Nos fazer homens de bem, para que nós consigamos alcançar esses mundos felizes, né? Que é a morada dos espíritos mais evoluídos. E nós estamos a caminho da evolução, precisamos estar sempre no caminho do bem. Por isso a mamãe e o papai sempre nos fica cutucando: o filho não faz isso, o papai e a mamãe não gostam que você faz isso, mas o papai do céu também não gosta, não é mesmo, meus amores? Olha, hoje
quando eu estava vendo essa história, como eu fiquei assim, pensando, e existe tantos exemplos, né, de expiações ao redor da gente, né, que às vezes a gente vê crianças tão sofridas, né, enquanto a gente na nossa casa temos alimentos fartos, né, fartura, nós temos muitas roupas, nós temos muitos brinquedos, e lá fora, né, a gente vai nesses bairros mais fracos da cidade, tanta criança que não tem um brinquedo, né, tanta criança que não tem roupa direito, a comidinha, né, de todo dia igual nós temos, né. Então precisamos agradecer muito a Deus nosso Pai, a Jesus pela misericórdia, né, de nos dar tudo o que precisamos, né, na nossa vida, e que precisamos, o quanto, né, a gente precisa de estar ajudando o nosso irmão que necessita do pouco, né, de um pouco do que a gente tem e que nós podemos dividir com eles, não é mesmo, meus amores? Então, o papai e a mamãe, quando cobram que você seja uma pessoa de bem, o papai e a mamãe estão lutando pela sua evolução, tá bom? E que o papai e a mamãe vai sempre continuar enquanto você for grande, até enquanto você for grande. Se você se desviar do bem, o papai e a mamãe vai estar sempre no seu pezinho. Olha, não faça isso. Olha, isso não faz bem. Olha, e papai do céu não gosta disso. Olha, Deus não está vendo isso com os bons olhos, né? E no fim, não é Deus que vai ver isso com os bons olhos, é você mesmo quando você chegar lá. A tia vai contar uma história de um garotinho, né, que ele teve uma vida muito sofrida. Vocês prestem atenção, ela é um pouco longa, mas eu acho que vale a pena para o nosso aprendizado, um pouquinho do que ele passou, a gente ficar sabendo, tá bom? Então, crianças, vamos à historinha, para a gente ver um exemplo de expiação terrestre, tá bom? No livro O Céu e o Inferno, de Manuel Quintão, nós vamos ver a história de Marcel. Ele é um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil até de descrever, tanto que ele era assim complicado, sabe? Eles o designavam o menino do número 4 e ficava num hospital de província. Hospital de província, meus amores, é um tipo de hospital assim, onde aqui no Brasil existe o SUS, mas tem muitos países por aí que não tem SUS. Então, assim, os caridosos, né, fazem esses hospitais de província, que é o que atende de graça as pessoas que não podem pagar por um tratamento, tá bom? E aí eles designavam ele como o menino do número 4, quer dizer, devia ser a enfermaria que ele ficava, né? Ele era totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, né, nasceu assim, e já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando quase pelo pescoço, num tal estado de magreza que era só a pele sobre os ossos. O corpo era uma chaga só, os sofrimentos atrozes. Ele era oriundo de uma família israelita e a moléstia dominava aquele organismo já por 8 longos anos, né? E, no entanto, esse menino, ele demonstrava, assim, uma inteligência notável, né? Além de candura, paciência, resignação, edificantes. O médico que cuidava dele, cheio de compaixão pelo pobre, abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele um certo interesse, pois achava-lhe um quê de atraente a sua precocidade, né, intelectual. Ele era muito inteligente. E assim, ele não só o tratava com bondade, como ele lia para ele, né, quando as ocupações dele permitiam, né, porque como médico, os médicos estão sempre ocupados, né, e admirando-se do seu critério de apreciação, né, das coisas, a seu ver, superiores ao discernimento para a sua idade. Ele era um menino extraordinário, né? Nem parecia ter tão pouca idade. Um dia, Marcel pediu ao doutor que tivesse a bondade de deixar com ele algumas pílulas a mais do remédio que ele receitava, né, que era receitado, que ele usava para as dores, né? Aí o doutor perguntou: para quê? Se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode até te fazer mal. Aí ele falou assim: é que eu sofro tanto que dificilmente eu posso orar a Deus para que me dê forças, né? Pois eu não quero incomodar outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e ao menos enquanto eu durmo, a ninguém eu incomodo. O médico ficou assim, né, estarrecido com a resposta dessa, né, de uma criança tão novinha, né, assim, na verdade, nenhum adulto, né,
teria uma resposta tão grandiosa, né, na verdade. E aqui está o quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada nesse corpo informe. Onde teria essa criança aurido tais sentimentos, né? É certo que não foi no meio em que ele se educou, porque se vocês viram que os parentes dele abandonaram ele, né, lá naquele hospital de província, né? Então, não foi os pais que educaram ele de tal maneira. E além disso, com aquela idade que ele possuía, ele não tinha nem sequer um raciocínio, né, suficiente para dizer isso. Tais sentimentos eram-lhe inatos, né? Mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma tão nobre e aquele mísero corpo? Instrumentos dos suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ou então admitir a anterioridade de causa, isto é, a preexistência da alma e a pluralidade das existências, que é o que sempre o Espiritismo prega, né, meus amores? Nós vivemos falando, a gente não vive só essa vida aqui, né? Nós temos muitas vidas para viver, nós temos uma continuação de vida, não é mesmo, meus amores? Os últimos pensamentos desta criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. E decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, aonde se deu o seguinte comunicação. Isso foi em 1863. A vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Quando ele diz aqui, amados, para além deste círculo, é porque naquela época o Espiritismo não podia estar assim às claras, igual hoje temos um centro para ir, né? Naquela época era tudo escondido, assim, a gente não podia se falar, né? O cristianismo antigamente tinha que ser bem escondido. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhe dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por essa noite. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra do toque. Os padecentes serão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Aí pergunta para ele: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores? Não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Está vendo que ele está falando dele quando em outra vida, né, passada? Então, ele conta, né, um pouco de suas vidas passadas, que além de fútil e orgulhoso, ele tinha até renegado a Deus em vidas passadas. Prejudicou muito o seu semelhante, mas relata também que expiou cruelmente. Primeiro no mundo espiritual, enquanto aprendia, né, e depois na terra. Que aqueles mesmos sofrimentos ele teria suportado em vida anterior a essa, inclusive suportando o sofrimento até a velhice. Segundo ele teve esse mesmo tipo de condição de vida numa vida anterior e aí ele tinha ficado até velhinho, né, com esse mesmo problema, mas tinha conseguido viver até velho. E aí ele confiou, né, pediu a Deus
mais uma coisa, e Jesus vendo o seu arrependimento, né, dessas coisas feitas na vida passada, o Senhor tinha lhe confiado muitas missões e que essa última ele teria solicitado somente para terminar a sua depuração. Por isso ele viveu pouco tempo, né, só até os 10 anos, né, e que a sua missão agora seria de consolar e não a de instruir. Aí o guia do médium, né, relata também que o sofrimento dele havia sido muito intenso e que mesmo com o seu corpo disforme, ele nunca se queixava, nem reclamava. Que o dia do seu desencarne, após muito sofrimento, um anjo bom recolheu a sua alma. E ele só disse, a hora que chegou lá, glória a vós, Senhor, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor, destes-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Ele pergunta, né? Interessante. Aí neste exemplo, né, crianças, vimos a calma e a resignação diante dos males que advêm de nossas provas e expiações. Que nós tenhamos uma vida, criança, livres de fazer mal para os outros. Porque todo o mal que fizermos aos nossos semelhantes, uma hora teremos que expiar, né? E agora, indo para o planeta de regeneração, não teremos muito tempo, né? De conseguir expiar essas faltas que nós cometeremos, né? Porventura, nesta reencarnação agora. Que corramos disso, né, crianças? Que Jesus nos abençoe à tarde e que Deus abençoe vocês. Que assim seja.